Boa noite a todos. É um prazer para o AC Camargo Cancer Center recebê-los hoje. Nós agradecemos pelo interesse que vocês têm no assunto. E nós vamos, para não perder tempo, já começar com a palestra, que é sobre, como todo mundo já sabe, né, sobre a saúde da boca e da garganta. Como esse é um hospital dedicado ao câncer, obviamente o nosso assunto, né, a esse respeito, ele é mais focado com respeito às doenças que podem levar ao câncer, como ele se manifesta, o que pode se fazer para prevenir a doença, o que as pessoas podem fazer para ter um diagnóstico mais precoce. E também vai se falar um pouco sobre como é que nós decidimos, né, fazer o tratamento da doença. Então, nessa primeira parte, nós convidamos o Dr. Genival Barbosa de Carvalho, que é médico do serviço, ou departamento de cirurgia de cabeça e pescoço do hospital, e também é o vice-diretor clínico da unidade Tamandaré do Hospital AC Camargo. Então, ele vai falar sobre esses assuntos. Depois nós teremos a oportunidade de conversar mais, vocês poderão fazer perguntas, né, para os membros da equipe, e vão anotando aí que todas as dúvidas que tiverem, para que depois nós possamos tentar resolvê-las. Então, Genival. Obrigado, boa noite. A ideia é iniciar com conceitos básicos a respeito do tema e, após o término dessa breve apresentação, a gente discutir pontos específicos, caso alguns dos senhores tenham interesse em esclarecimento. Então, só para que a gente possa pontuar sobre qual é o assunto que a gente vai abordar essa noite, a boca, como todos sabem, é essa estrutura que tem como início o lábio e que tem como término a parte posterior, ali onde nessa figura a gente consegue ver a úvula, que é o que é conhecido como campainha, composta pelos rebordos onde ficam os dentes, a língua oral, e essa parte posterior, que é onde fica o palato duro e o palato mole. A garganta, como todos conhecem, é o órgão que é contíguo à parte posterior da língua, que é onde a gente tem uma parte superior da laringe, que nessa foto a gente vê onde ficam as cordas vocais, tá? As cordas vocais fechadas, as cordas vocais abertas, e lateralmente essa estrutura é onde passa o alimento. Para que a gente possa obter essa imagem, conseguir examinar essa estrutura, isso pode ser feito desde apenas com o uso de uma fonte de luz e de um espelhinho, você consegue ver essa região da garganta, ou através de um aparelho mais moderno, onde você consegue não só visualizar com um grau de nitidez maior, como também gravar e deixar documentado este exame. Câncer é uma palavra conhecida de todos, mas nessas regiões não só ocorrem os cânceres, não só ocorrem os tumores malignos, mas também ocorrem os tumores benignos. De uma forma geral, em geral, essas lesões a terminação é oma, tipo adenoma, lipoma, papiloma, são, de forma geral, lesões benignas, e os carcinomas, os sarcomas, os linfomas, os melanomas são as lesões malignas. As lesões benignas são lesões que têm um crescimento local restrito, em geral lento, enquanto que as lesões malignas são aquelas que têm a capacidade de invadir os tecidos adjacentes e de sair desse ponto de origem e, eventualmente, acometer outros órgãos através das correntes sanguíneas e ou linfática. Aqui, só para exemplificar algumas lesões benignas, aqui é um tórus mandibular, que é mais comum em mulher e é uma proliferação óssea benigna, em geral acontece na segunda década. Aqui é um palatino, também uma lesão benigna. E aqui você tem uma lesão também benigna, mas de origem da glândula salivar menor. E, diferentemente destas que eu acabei de exemplificar, as lesões malignas têm como características lesões de
limites infiltrativos, irregulares, com bordos elevados, algumas vezes com uma ulceração central, que possuem a capacidade de invadir as estruturas adjacentes. Deste paciente você observa um amplo acometimento do osso da mandíbula, que nessa imagem de tomografia está representado como essa ausência do osso aqui. Então, a distinção de uma lesão maligna da benigna se dá por essas diferentes características de apresentação, assim como no que se refere à sua capacidade de invadir os tecidos adjacentes e de migrar para outros órgãos. Por que é importante a gente falar sobre tudo isso? Porque, na verdade, o câncer de boca e de garganta, de laringe e hipofaringe, ele está entre os principais tumores que acometem o ser humano, isso mundialmente, principalmente nos países que são chamados em desenvolvimento. Eles não só têm uma elevada incidência, como também eles são responsáveis por um número grande de mortes. Então, é um assunto bastante importante em termos de saúde pública. Se nós avaliarmos a estatística do Instituto Nacional de Câncer do ano passado, cavidade oral está entre os principais tumores do sexo masculino, com uma estimativa de 11 mil novos casos, laringe em torno de 6.800 novos casos. Na mulher, o mais comum dos tumores de cabeça e pescoço é o da glândula tireoide, com a expectativa de cerca de 8 mil novos casos. Então, é uma doença bastante comum, bastante prevalente. No estado de São Paulo, cerca de 60% dessas doenças são diagnosticadas em estadios avançados. Isso faz toda a diferença para a cura. Então, quanto mais informação a gente tem sobre este assunto, mais fácil é o diagnóstico precoce e, consequentemente, melhores são as taxas de curas e os resultados de qualidade de vida. Mas o que causa tudo isso? Tem diversos fatores, né? Os mais conhecidos são o tabaco, o álcool, mas você também tem outros carcinógenos ambientais, tem para alguns tumores a fuligem do asbesto, alguns poluentes derivados do diesel, tem diversos fatores. Obviamente que nem todas as pessoas que são expostas a esses fatores vai ter a doença, consequentemente há uma característica individual do paciente que ele tem, que é a predisposição dele a desenvolver essa doença. A somatória desses agentes com a predisposição que ele tem faz com que em algum momento em que a divisão celular ocorre, em vez de dar células que seriam ditas como normais, ela assume uma característica de nova, né, de neoplasia, e essa característica que dá essas alterações que eu me referi, no sentido de a capacidade de invadir um tecido próximo, como de ir para outro órgão. O mais importante dos fatores de risco para essas doenças dos quais a gente está comentando, seguramente o cigarro. Ele não só o risco que ele causa à doença, ele é proporcional não só ao tempo de consumo, como à quantidade de consumo efetuado. Então, quem fuma um cigarro tem um risco, quem fuma mais de um maço tem um risco aumentado. Tem diversos estudos inclusive aqui da instituição, mostrando que, dependendo do tempo de exposição ao cigarro e a quantidade de cigarro consumido, você pode ter um aumento do risco de câncer em até 100 vezes, quando isso é associado com a bebida alcoólica. E não é só por isso, o cigarro ele tem diversos carcinógenos que são carreados não só pela fumaça, mas também no próprio contato que tem o cigarro com a cavidade oral. Então, ele não é só maléfico à pessoa que consome, mas também para todos aqueles que vivem no meio em que essas pessoas estão fumando, porque parte dessas carcinógenos são carreados pela fumaça. Então, o ideal é não fumar. Se fumar, que pare, e se não conseguir, tem que procurar ajuda, porque tem diversos tratamentos, tem diversas terapias, todas elas eficazes e que ajudam bastante o paciente a parar esse hábito.